Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre Mercúrio retrógrado no signo de Sagitário. Bom, ele entrou em retrogradação no dia 25 de novembro e fica até 15 de dezembro retrógrado no signo de Capricórnio. Vejam bem, a retrogradação de Mercúrio é uma coisa normal e comum de acontecer. Vai ser a última retrogradação de Mercúrio no ano. Eu quero dar algumas dicas aqui nesse vídeo a esse respeito. É uma coisa comum, vou explicar por que é comum esse tipo de retrogradação e que também não é o bicho de 7 cabeças, tá? Todo mundo fica num terrorismo quando o Mercúrio tá retrógrado, mas não é tudo isso não, tá, gente? Até porque é muito comum disso acontecer ao longo do ano. Mas antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Sejam muito bem-vindos ao canal. Me sigam nas outras redes sociais, como Instagram e TikTok, onde eu faço outro tipo de conteúdo, como textos sobre a psicologia analítica de Carl Jung e também sobre astrologia. Se você já me segue, sejam bem-vindos aí para quem já me segue novamente ao canal. Pois bem, vamos falar, gente. Então, a retrogradação do planeta Mercúrio é algo muito comum. Eu vou dar algumas dicas aqui do que isso significa, para que a gente possa extrair o melhor de uma retrogradação, ok? É muito comum que os planetas fiquem retrógrados, só Sol e Lua que não ficam, os luminares não ficam. Mercúrio, na mitologia, ele é um mensageiro dos deuses, ele levava as mensagens dos deuses para os homens e dos homens para os deuses. Na astrologia, ele está muito perto do Sol, tá? Então, por exemplo, num mapa astral, num mapa natal, ou você tem Mercúrio no mesmo signo que o seu Sol, ou um antes ou um depois. Então, ele está muito perto do Sol, né? E na mitologia, ele era o cara que andava entre os humanos. Então, ele tem uma característica muito mundana, tá? Ele vivia perto dos humanos, ele está associado com atividades corriqueiras, como, por exemplo, ele rege o signo de Gêmeos, que é a comunicação, são as nossas relações ao nosso entorno, com quem está próximo a gente, e também rege o signo de Virgem, que tem a ver com a rotina, com a vida diária, com os hábitos. Então perceba como esse planeta está muito perto dos humanos, ele é muito mundano. Por isso que a gente sente a retrogradação de Mercúrio mais do que os outros planetas, porque ele está muito mais próximo do nosso dia a dia. Eu vou dar uma pincelada, como por exemplo, dá problemas de comunicação, problemas no celular, você vai mandar e-mail, manda errado. Isso é muito comum, porque ele está muito perto das coisas de comunicação e do dia a dia, né, dessa questão de rotina nossa, tá? Ele está associado à comunicação, às nossas ideias, ao nosso pensar, ao nosso interagir com esse ambiente mais próximo a nós. Tem a ver também com o nosso aprendizado, a forma como a gente aprende. Então, Mercúrio no seu mapa mostra a forma que você aprende as coisas, tá? Em termos coletivos, ele tem a ver com o comércio, troca e venda, todo tipo de comerciação, deslocamentos diários, como por exemplo as viagens curtas ou viagens de trabalho, tá? Meios de comunicação no geral, tá, gente? Todo tipo de meio de comunicação, internet, enfim, todos os tipos, professores, o hablar, tá, gente? O comunicar, o trocar, tem a ver com Mercúrio. O que significa retrogradação? Do ponto de vista da Terra, a gente olhando para o planeta como se ele estivesse voltando para trás, estivesse andando para trás. A retrogradação ela não existe, tá? Ela é só uma ilusão de ótica, mas ela tem um sentido simbólico de como se o planeta estivesse voltando para trás, tá? Então, quando ele volta para trás, ele dá uma desacelerada, né? Ele volta para trás, volta, desacelera. Então parece que tudo fica um pouco mais devagar, porque Mercúrio tem essa ligação com esse corriqueiro, com esse cotidiano e com movimentos também. Então parece que fica as coisas mais devagar, parece que as coisas não andam, não fluem bem, tá? Então tem a ver com rever, repensar, revisar, refletir, recalcular rotas. Isso todos os planetas, né, quando eles ficam retrógrados, a gente precisa rever, a gente precisa repensar, recalcular as rotas ligadas aos temas daquele planeta, tá bom? Como a gente está falando em mente, racional, ao refletir, ao pensar, quando ele volta para trás, existe uma tendência da gente repensar em coisas do passado, tá? Em voltar para trás. Então a gente pode rever aí alguns projetos, alguns relacionamentos, algumas ideias também, tá?
Isso tem a ver com Mercúrio. A gente voltar a repensar ou se comunicar com pessoas do passado ou rever relações passadas, ter que conversar com pessoas que a gente precisa resgatar alguma coisa que ficou para trás, ok? Então isso é bem simbólico, isso é bem comum de acontecer com Mercúrio retrógrado. Em Sagitário, o que a gente pode rever aí nesse tema mais comum aqui? Em Sagitário a gente pode rever as nossas viagens, está no final do ano, as nossas diversões, a gente precisa rever nossos planos de viagens, nossas programações e também estudos. De repente, final do ano, a gente começa a planejar o ano que vem, eu vou estudar tal coisa, eu vou fazer uma graduação, uma pós, um mestrado, preciso me aperfeiçoar. Isso tem tudo a ver com Mercúrio retrógrado em Sagitário, tá? E principalmente rever planos e metas para o futuro. Esse é um bom momento para a gente parar, refletir. A gente está chegando no fim do ano, né? Então a gente dá aquela desacelerada, pensa, o que eu quero como meta, que tem tudo a ver com Sagitário. Vou deixar aqui para vocês embaixo o vídeo da temporada sagitariana para vocês entenderem melhor o simbolismo de Sagitário. Quais são as metas para o futuro, o que eu quero para o meu crescimento, eu quero estudar, eu quero fazer mais amigos, eu quero viajar. E com otimismo, isso tem tudo a ver com Sagitário, né? Chega no fim do ano, a gente não, eu vou conseguir, vou cumprir minhas metas, mesmo que a gente não cumpra, né? A gente, né, fica dentro desse espírito sagitariano de fé, de otimismo, que tudo vai dar certo em 2025 e é legal, a gente tem que ter mesmo essa energia para isso. Com Mercúrio retrógrado também é muito comum a gente mudar de ideia, tá? Então, assim, quando a gente fala que não é legal tomar grandes decisões com Mercúrio retrógrado, porque a gente vai mudar de ideia várias vezes. Isso aqui não foi legal, isso aqui foi legal, isso aqui não foi bom. Ah, mudei de ideia, poxa, achava que eu tinha que ir por aqui, não era. Ou achava que essa pessoa era assim, não é. E você pode mudar de ideia de novo. Então, né, repense, reveja, converse com você mesmo, troque essa ideia mais profunda consigo, tá? Quais são as suas crenças em Sagitário? É legal rever a sua filosofia de vida. Quais são as suas filosofias de vida? O que você precisa rever nela? Rever crenças. Quais são as crenças que você precisa ressignificar a seu respeito, a respeito do mundo, a respeito do outro? É importante dar uma olhada em que casa astrológica você tem o signo de Sagitário, tá? Ali naquela casa, vou deixar para vocês aqui embaixo o vídeo falando das casas astrológicas, para vocês entenderem o simbolismo, o significado de cada casa. Porque ali você vai rever os assuntos associados, você vai pensar principalmente nos assuntos associados àquela casa. Então é legal dar uma parada, uma pausa para você rever. Então, por exemplo, um Mercúrio retrógrado na casa 2. Você vai rever a forma que você gasta seu dinheiro, repensar a forma de ganhos, de repente voltar para trás e pegar um projeto antigo que você deixou parado e, poxa, você sabe que aquele projeto é legal? Posso repensar ou posso rever o que eu estou fazendo atualmente? Fala, bom, deixa eu dar uma parada com esse projeto e rever. Também são coisas, rever seus valores, seu alto valor também tem a ver com casa 2 e assim por diante, tá? Nas outras casas, né? Da casa 4, você rever a sua casa, de repente você vai precisar fazer uma reforma, você pensar, fala, poxa, acho que isso aqui tá precisando de uma reforma. Ou de repente repensar se você muda ou não, entre outras coisas, tá bom, pessoal? Então aqui fica uma dica para vocês, deem uma assistida nesse vídeo para vocês entenderem os temas das casas astrológicas, onde você vai precisar repensar, rever ou mudar rotas ligadas ao assunto daquela casa. Mas eu quero deixar para vocês aqui do ponto de vista psíquico, psicológico e simbólico, o que Mercúrio representa, Mercúrio retrógrado pode representar. Vou falar em termos da psicologia analítica de Carl Jung. Eu penso, Mercúrio, que o movimento retrógrado de Mercúrio tem a ver com o que Jung chama de movimento de regressão da libido. O que significa isso? Tem a ver, porque Mercúrio tem muito a ver com a gente, está muito próximo, a gente precisa repensar as coisas, voltar para o passado, a nossa mente se volta. E Sol também está em Sagitário, junto com Mercúrio aqui. Então, é como se o foco e todo o interesse nosso, toda a nossa libido se voltasse para os assuntos sagitarianos, tá? O movimento de regressão da libido tem a ver com rever questões do passado.
Então parece que a gente não está andando, ou parece que a gente está andando em volta do rabo. Sabe cachorro correndo em volta do rabo? Você pode ter essa sensação nesse momento. Mas o movimento de regressão, para Carl Jung, é muito positivo, porque a gente volta para dentro. Então a dica mais do que valiosa é a gente se voltar para dentro de nós, né? Poxa, parece que não está fluindo, todos os meus planos, as minhas metas, parece que não vai, tá? E Sagitário tem muito a ver com a filosofia, com a expansão de consciência, com as nossas crenças, as nossas filosofias. Então vamos lá, gente, o que é legal a gente repensar, a gente até escrever sobre isso. Se tiver um caderninho ali, dica de terapeuta, que escreve o que você percebe nesse período. Por exemplo, crenças que você herdou sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamento, no geral. Quais são as crenças que você carrega, que você herdou e que antes faziam sentido para você? Olha, fala, poxa, essa crença fazia sentido para mim naquela época. Hoje já não faz mais. Ou de repente, você deixou algo, uma crença de lado que era muito positiva para você. E você precisa ressignificar. Isso pode acontecer, por exemplo, você observando seus sonhos, através dos sonhos, da mensagem do seu inconsciente para você, ou através de pessoas ou situações que chegam até você. Então, nesse período de Mercúrio retrógrado, pessoas que te procuram, que você encontra, preste atenção no que essas pessoas têm para falar, principalmente se forem pessoas do passado. Foram um relacionamento passado, ou amizade passada, alguém que você trabalhou no passado. Qual a mensagem que vem aí? Que tem tudo a ver de você mudar suas crenças, tá? Também, se você faz terapia, análise, olha para os seus sonhos. Ali você pode ter grandes insights, né? Principalmente se você tiver com um Mercúrio retrógrado numa casa 12, passando numa casa 12, numa casa 8, tá? Tem tudo a ver com essas casas do inconsciente. Os sonhos podem trazer coisas do passado que precisam ser mudadas e ressignificadas. É isso, pessoal, eu vou ficar por aqui. Comentem aqui nos comentários como vocês estão sentindo o Mercúrio retrógrado. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.